Jesus é toda a chave da Bíblia Sagrada. E é a chave da vida e é a chave da morte. O novo mandamento revelado é toda a alma da legião da boa vontade, a maior instituição fraternista do mundo desde que este mundo existe. Este novo mandamento revelado é a última palavra profetizada por Allan Kardec e que só mesmo por Jesus poderia ser trazida pelo Paráclito. É o caminho da realização da grande profecia do Redentor da humanidade. Haverá um só rebanho para um só pastor. Claro que esse pastor do rebanho único, moderno povo de Deus, é o próprio Cristo que nos deu este novo mandamento. E sem ele não há mais política, não há mais ciência, não há mais filosofia, nem religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. E agora Jesus está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil o Apocalipse de Jesus, segundo São João, o livro das profecias finais. E vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi assim como que um mar de vidro envolto em fogo. E os que venceram a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, pois estavam sobre o mar de vidro, tendo cítaras de Deus. E cantavam eles o cântico do servo de Deus Moisés, e o cântico do Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor? Quem não engrandecerá teu nome? Porque só tu és piedoso. Todas as nações virão e se prostrarão na tua presença, porque os teus julgamentos foram manifestados. Depois disto olhei, e eis que vi que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que traziam as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e branco,
e cingidos pelo peito com cintas de ouro. Então um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 cálices de ouro, cheios da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o templo se encheu de fumo pela majestade de Deus e da sua virtude. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, este capítulo é de alta importância para a religião de Deus, o novo mandamento revelado. Que aqui mistura São João com as tristes e funestas ideias da vingança humana, a agradável visão da glória dos mártires, dos santos, dos profetas, dos patriarcas, enfim, a vitória do amor, o amor divino humanizado, o novo mandamento do Cristo de Deus. Que todos esses que vieram em seu nome já o representavam, como diz este próprio Apocalipse. Mas a grande chave aqui está nesse versículo 3. Eles cantavam o cântico do servo de Deus Moisés e o cântico do Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Todas as nações virão e se ajoelharão na tua presença, porque os teus juízos foram manifestados. E os 7 anjos que traziam as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e branco, cingidos pelo peito com cintas de ouro. Então um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 cálices de ouro. Todas as riquezas imagináveis serão dadas aos fiéis, aqueles que realmente seguem o Cristo, estão aí capazes de cantar o seu cântico novo, porque já foi revelado que o cântico do Cristo só aqueles 144.000 saberão cantar no dia do juízo final. É uma evolução de Moisés a Jesus. É a diferença dos mandamentos: ama o teu próximo como a ti mesmo, e amai-vos como eu vos amei. Então vou hoje tirar dos meus arquivos uma página de explicação da religião do Novo Mandamento,
quando foi lançada no dia 7 de setembro de 1959. Vejam aqui a gênese perfeita da religião de Deus, que vai ser o maior acontecimento do século em toda a humanidade. Vamos então à proclamação de 7 de setembro de 1959. O grande embate deste fim de ciclo trava-se evidentemente entre o espiritualismo e o materialismo ateu. No primeiro se reúnem todos os que creem em Deus, sejam quais forem suas religiões ou filosofias, que cultuam o Criador sob os mais diversos nomes e sinônimos. O segundo congrega todos quantos negam a divindade e a imortalidade do espírito, propondo a supressão da liberdade religiosa. Toda a sua pregação antissectária, a LBV não se cansa de alertar os espiritualistas de todos os cantos da terra. Ou as religiões se unem em nome de Deus, ou o materialismo ateu as devora, à proporção que ele se fortalece no mundo inteiro por culpa das próprias religiões, que se enfraquecem, porque se combatem umas às outras numa incompreensão realmente suicida. Por isso mesmo nossa LBV, nascida da infinita caridade de Deus para com todos nós, sempre foi um movimento de união, de fraternidade real, sem fronteiras. É o Cristo na sua glória, como está no Apocalipse. A unificação de todos os rebanhos, num só rebanho, para um só pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Temos, como sempre tivemos, a convicção inabalável de que a LBV foi criada pelo próprio Jesus, nosso divino mestre, que segue na vanguarda deste movimento. Todas as religiões e filosofias só se poderão unir pelo denominador comum do novo mandamento. Ela é o campo neutro, o ponto de encontro com o divino pastor, LBV. Ora, tendo LBV proclamado, adiantando-se de muito ao conceito universal que todas as religiões são cristãs, mesmo aquelas que não se julgam cristãs, por estarem em diferentes graus de evolução espiritual, pôde a LBV, com o pensamento integrado no Pai Celestial, completar aquela proclamação, afirmando: todas as criaturas são naturalmente cristãs, mesmo aquelas que se dizem materialistas, por desconhecerem a verdadeira doutrina do Verbo feito carne, Deus feito homem, para a nossa salvação. Porque, como o apóstolo João inicia o seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Nada do que se fez sem ele. Esta doutrina
nos dá a exata configuração da autoridade do Cristo, definindo-o como Deus do planeta Terra, seu fundador e supremo governante, um com o Pai, como ele próprio o declarou. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, também está dito: ninguém jamais viu Deus, porque Deus não se comunica com os homens. É como o homem não pode comunicar-se com a formiga. Tudo isso prova que foi ele, o Cristo, que entregou a Moisés no alto do Monte Sinai as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, porque só Jesus o poderia fazer. E foi ainda com essa mesma autoridade que proclamou, como está no Evangelho, segundo São João, capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei e amo. Durante quase 2000 anos, ficou esse mandamento abandonado na Bíblia, sem que ninguém o visse na sua total e revolucionária significação. Na verdade, todos o julgavam uma simples repetição do mandamento de Moisés: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas o próprio Jesus nos mostra a incalculável diferença entre os 2 mandamentos, como se vê ainda no Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 9, dizendo Jesus aos fariseus: meu Pai me amou desde o princípio. E ele agora diz aos discípulos, aos apóstolos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, o que fez Jesus ao nos dar o seu novo mandamento não foi acrescentar mais um aos 10 anteriores, foi muito mais. O novo mandamento de Jesus, indicando-nos como único caminho da salvação o amor, elevado àquela capacidade infinita de amar de que ele nos deu prova, e posto na medida do próprio sentimento do Pai Celestial, Criador do Universo, torna obsoletos os 10 mandamentos entregues pelo próprio Jesus a Moisés no Sinai, encerra o ciclo mosaico e assinala o verdadeiro início do ciclo crístico. Veja quem tem olhos de ver. Deus é amor. Jesus já o tinha dito, mandando que nos amássemos tanto quanto ele nos amou, dizendo que nos amou exatamente tanto quanto ama o Pai Celestial. Então nos deu um código de que faremos a nossa religião, a verdadeira religião, a religião que o próprio Jesus fundou e instituiu há quase 2000 anos. E durante todo esse tempo não houve olhos de ver. Graças te dou, meu Pai, disse o Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 25. Porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos do mundo e as revelaste aos pequeninos. Aqui está a nossa religião. A religião do novo mandamento, que deixou de ser simbólica para ser a religião de Deus.